Lucas 5, de 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. É muito interessante nós começarmos o estudo do Evangelho como nós começamos, e a gente caminhar no Evangelho de Lucas como nós estamos caminhando, porque nós nos deparamos com as várias fases do ministério de Jesus. Começamos lá no comecinho, com a pré-história de Jesus. Lucas relata a pré-história de Cristo, quando ele fala do nascimento de João Batista e todo o contexto histórico em que João Batista veio. Depois fala do nascimento, da infância, daquilo que é considerado nos evangelhos da preparação do ministério de Cristo. E aqui nós estamos no momento em que Jesus separa os seus primeiros discípulos. É muito importante esse texto em que ele separa os primeiros discípulos, porque algumas coisas já ficam muito claras para nós e que precisam já ficar definidas na nossa mente nos dias de hoje. É que existe sim uma diferença entre você ser um seguidor de Cristo, ouvinte, você ser um apreciador de Cristo, e você ser um discípulo. Por que eu digo isso? Porque entre os primeiros discípulos que Jesus vai chamar para fazer parte do discipulado, para serem discípulos dele, nós temos Pedro, Simão Pedro. Mas se você for mais cuidadoso no estudo da Bíblia, você vai ver que Pedro é chamado para ser discípulo num estágio segundo, porque no primeiro estágio Pedro já era familiarizado com Cristo. Aliás, se vocês lerem os versículos anteriores ao que eu li hoje, você vai ver que Jesus esteve hospedado na casa de Pedro. Aliás, ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre muito alta, estava com um febrão. Então, quando Jesus chama Pedro, ele não está chamando uma pessoa totalmente estranha. Não, Pedro já conhecia. Quer dizer, Pedro sai de um nível, isso que eu gostaria de dizer, que é o nível do discípulo espectador. Que existem discípulos de Cristo que são espectadores, são apreciadores.
que gostam, que estão familiarizados com a mensagem, que são ouvintes, que até seguem a Cristo. Mas aí Jesus vem e dá um novo grau, dá um upgrade no que significa ser seguidor dele. Você vai deixar de ser um seguidor à distância e você vai passar a ser um seguidor discípulo, que é o que aconteceu no texto que nós acabamos de falar. Pedro saiu daquela condição de ser um apreciador, um familiarizado, um convertido. Acredito que ele até convertido poderia ser, porque cristão, ele, no sentido que nós entendemos de um convertido a Cristo, ele já hospedava Jesus, já tinha visto milagre, já tinha experimentado um milagre na própria casa. Mas aí Jesus chama para que ele saia dessa condição de ser um espectador e passe a uma condição mais elevada, mais nobre, um degrau mais alto. Ele sobe na escada da fé. Subir na escada da fé significa isso, sair dessa condição de ser um discípulo marginal, que está nas margens, para ser um discípulo central, que está no eixo, que está no âmago, que está no cerne do que significa ser um discípulo de Cristo. Então eu começo a minha mensagem hoje, por quê? Porque nós temos inúmeras pessoas que estão nessa condição. Você é um cristão, eu não estou dizendo que você não é, e longe de mim dizer isso de você. Você segue a Cristo, você é um admirador de Jesus, você obedece, você contribui financeiramente com a causa de Cristo. Mas o meu interesse hoje é convidar você para sair dessa condição de ser marginal. E essa palavra é dura, né? Ser marginal, porque a gente pensa sempre no meliante, a gente pensa sempre no bandido. Não, marginal que eu digo é que está nas margens, está nas franjas, que faz parte, mas está nas fronteiras, faz parte, mas está no lugar não central, não no cerne. Você é um discípulo, mas o seu conceito de cristianismo, ele é muito fronteiriço, ele é muito das bordas, ele é muito das camadas mais distantes. Um desses dias uma pessoa me perguntou como era o lidar de Jesus com as multidões. Que Jesus lidou com as multidões. O ministério de Jesus não se deu só com os discípulos mais de perto. Jesus lidava com as multidões, pregava para multidões, curava multidões, multiplicava pão e peixe para as multidões. Mas não precisa ser nem muito estudioso da Bíblia para ver que a maneira como ele lidava com as multidões era completamente diferente da maneira como ele lidava com os que estavam no centro, no eixo. Aqueles que ele lidava nas multidões, ele tinha sempre sem muita expectativa. Não tinha muita expectativa, ele não podia esperar muito das multidões. Fazer parte da multidão é, para Cristo, um nível de expectativa bem baixo que ele tem em relação às multidões. Tanto que ele, quando multiplicou o pão e peixe, ele disse assim: olha, eu nem me iludo muito com o povo que me segue, porque eu sei que estão me seguindo só pelo pão que eu dou. E há muitas vezes as pessoas das multidões queriam andar com Cristo, e ele dizia o que para eles? A Bíblia dizia assim: e Jesus não confiou neles, porque conhecia o coração do homem. Então eu não quero fazer parte da multidão, e nem quero ter uma igreja de pessoas que estão dentro dessa categoria de multidão. Eu não quero,
que você saia dessa condição de multidão, de espectador das franjas e das fronteiras, e que você caminhe para o foco, para o cerne, para o centro, para o âmago da fé cristã, e desfrute, porque lá existe uma dimensão de intimidade, de graça de Deus muito maravilhosa. E é isso que Jesus vai fazer com os primeiros discípulos aqui. Ele vai tirar esses discípulos que o seguiam da condição de admiradores e seguidores à distância, e vai trazê-los para bem perto dele. Um desses dias estava falando sobre isso, nessa questão de o que é que significa ser uma igreja e ser uma multidão religiosa e uma igreja. A diferença é, assim, rudimentarmente falando, só para vocês entenderem, qual é a diferença de uma multidão religiosa para uma igreja? A diferença são tábuas numa serraria e móveis numa casa. A multidão está para uma igreja o que as tábuas de uma serraria estão para uns móveis. Entenderam o paralelo? As tábuas de madeira numa serraria, essa é uma multidão religiosa. Ser móvel, ser uma escrivaninha, ser uma mesa, ser um guarda-roupa, é outra coisa completamente diferente, feito da mesma material, mas é outra coisa completamente diferente. O que eu quero que aconteça com você e com a sua vida? Que você saia da condição de tábua da serraria, passe pelo processo de Deus e se transforme num móvel. Seja transformado num discípulo. Saia da condição de multidão e venha para a condição de discípulo, que foi o que aconteceu. Olha, Jesus já conhecia Pedro, já tinha estado na casa de Pedro. Jesus está andando pela beira, foi o texto que eu li para vocês hoje, vai andando pela beira da praia. Simão, Pedro e os outros acabaram de passar a noite pescando, trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, as redes estão vazias e eles estão lavando a rede, que é o que todo pescador tem que fazer depois de pescar. Está limpando as redes dos entulhos que trouxeram, das algas, estão limpando as redes. E no que eles estão limpando as redes, Jesus está ensinando para uma multidão. E a multidão está grande. E Jesus está acossado na beira da praia por aquele povo. Jesus então vai a Pedro e diz assim: me empresta o barco que vocês acabaram de pescar. E ele sobe no barco. E do barco ele ensina para a multidão. Do barquinho ele começa a pregar para o povo. Do barco que tinha servido de pesca a noite inteira, ele fica dentro da água, né? Jesus dentro da água, pregando para o povo na beira da praia. Então vocês imaginem essa cena. Eu já tive essa experiência. Eu fui pregar numa igreja lá nos Estados Unidos, e a igreja foi projetada por um arquiteto. Eu achei muito linda essa ideia. O arquiteto foi brilhante. O arquiteto fez uma igreja da seguinte maneira: ele bolou o púlpito da igreja como se fosse a popa de um barco. E o povo, então quando eu olhei para o púlpito, parecia mesmo assim, ó, aquela bicalha, né? Aquela frente de um barco assim. Eu falei: pastor, o que é isso? Tudo estilizado, negócio altíssimo nível, não é negócio brega não, negócio altíssimo nível. Eu falei: mas que coisa linda, o que foi a ideia aqui? Aí ele me explicou. Se o arquiteto bolou como se você estivesse pregando na mesma condição de Jesus, de dentro de um barco, e o povo, o jeito que o povo sentava era como se estivesse sentado numa praia, ouvindo o pregador. Eu achei maravilhoso, preguei naquela noite com unção maravilhosa, porque eu me senti o verdadeiro, né, nos passos de Jesus, o verdadeiro discípulo seguindo os passos de Jesus. Então Jesus prega de dentro do barco para a multidão que está na beira da praia. E depois que Jesus termina de pregar, Jesus diz assim: vamos voltar para o mar alto e vamos voltar à pescaria. E aí Pedro diz essa frase: Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos voltar a lançar as redes, porque o Senhor está mandando,
nós vamos voltar a jogar as redes. E aí eles jogam as redes, pegam uma grande quantidade de peixe, e é tanto peixe que eles precisam pedir a ajuda de outros barcos. Os outros barcos vêm, eles arrastam o barco para a beira da praia, e aí acontece aquilo que eu estou querendo que aconteça conosco hoje aqui. Jesus disse: você, Pedro, agora vai sair da condição de ouvinte, vai sair da condição de admirador, vai sair da condição de um crente ou de um cristão de fronteiras, e você vai fazer parte do cerne, do âmago. Você vai fazer parte do meu grupo predileto. Você vai ser igreja, você vai ser meu corpo, você vai ser parte do meu projeto. Vou fazer de você pescador de homens. Então, como é esse o meu interesse hoje, tirar você dessa condição, tirar as pessoas dessa posição em que se encontram, para que venham, e convidá-los a virem fazer parte do âmago da fé, fazer parte desta condição mais íntima de servir a Cristo. Há algumas coisas interessantes que, se eu quero fazer esse movimento, se eu estou querendo fazer essa transferência de sair da posição de tábua e ir para a posição de móvel, sair da posição de ouvinte para a posição de ator participante, sair da posição de galera da arquibancada para vir fazer parte do jogo. Então, eu quero ou não quero? Se eu quero, eu preciso aprender algumas coisas. Primeiro, eu preciso aprender a lidar com a frustração. Todas as pessoas que querem fazer parte da vida cristã, uma lição que nós temos que aprender: se você não aprender a lidar com a frustração, você não pode ser um discípulo de Cristo. E é interessante este ponto, porque Jesus encontra Pedro e os outros, Tiago e João e outros que estavam ali, mas ele os encontra não numa posição de festa ou de celebração, mas de profunda frustração. Por que profunda frustração? Porque eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Nós não entendemos o que significa passar uma noite pescando e não pescar nada, porque o nosso conceito de pesca é a pesca esportiva, é a pesca do lazer. Mas para Pedro e para os outros, isso aqui não é pesca de lazer. Isso aqui é pesca da sobrevivência. Se não pescar, não tem comida em casa. Se não pescar, vai faltar. E eles estão no meio desta situação, eles estão no meio de um clima que é o clima da frustração, não pegamos nada. E aí Jesus vai lidar com eles para que eles aprendam a serem discípulos, filhos, e como eles vão ter que fazer um movimento de sair do grau de meros espectadores para uma posição de participantes, eles têm que aprender a lidar com a frustração, saber lidar com o fracasso, saber lidar com os sonhos que não aconteceram, com a vitória que não veio. Queridos, uma das maiores lições de maturidade que nós temos na nossa vida é quando a gente aprende a lidar com a frustração. Quem não aprende a lidar com a frustração fica sempre nas margens. Vejam o que eu quero dizer para você, jovem. Quando a gente é adolescente, quando a gente tem 15, 16 anos, 17, 18, 19, a gente é cheio de sonhos. A gente acha que a vida vai sorrir para nós sempre, que o mundo vai ser cor-de-rosa. Mas aí a gente começa a viver e a gente vê que não é bem assim. Que um dos processos do amadurecimento nosso é saber lidar com a frustração. Nem tudo que eu sonhei vai acontecer. Nem todos os casamentos vão ser felizes.
Nem todos os filhos vão ser normais. Frustração. Pai e a mãe esperam, oram, aguardam a chegada do filho, e o filho nasce com um defeito genético, uma deficiência genética. Frustração. Como é que eu lido com a frustração é determinante na minha caminhada de fé. Porque se eu não sei lidar com a frustração, eu vou ser uma pessoa amarga, eu vou ser uma pessoa azeda, eu vou me transformar numa pessoa revoltada, vivendo a murmurar pelos cantos. Eu não sei lidar com a frustração. E a frustração acontece em áreas diferentes. Para um é uma coisa, para outra é outra. É a empresa que faliu. Minha empresa faliu. Os negócios que eu pensei que eu ia ficar rico, não está dando sequer para eu pagar a minha refeição na mesa. Não está indo bem a minha saúde, as coisas não funcionam. Como é que eu lido com a frustração? Nem todas as mulheres vão casar. Um dos problemas básicos que nós temos na igreja evangélica é que nós não temos espaço para frustração. E aí nós queremos um mundo em que as coisas e as peças se encaixem sempre, e muitas vezes elas não encaixam. É como um quebra-cabeça que você ou está faltando peça ou tem peça demais. E você está querendo montar um quebra-cabeça e as peças não encaixam. E aí vem aquela sensação de frustração. E um desses dias eu estava conversando exatamente sobre isso com uma pessoa que estava frustrada porque não casou. E eu estava dizendo, mas isso é uma dimensão, isso é uma área da frustração. Mas se esta área tivesse sido suprida na sua vida, você teria que aprender a lidar com outras áreas de frustração. E se aquela outra área tivesse sido suprida, você teria que aprender a lidar com outras. Porque nós temos que aprender a lidar com a frustração em diversos níveis, em diversas áreas, coisas que não vão acontecer. Agora nós pintamos na nossa cabeça a ideia de que se eu for um cristão, tudo vai dar certo. E todas as peças vão se encaixar. Mas é porque a gente não lê a Bíblia como a gente deveria ler. Nós lemos a Bíblia seletivamente, só querendo pensar da Bíblia aquilo que nos agrade. Me diga quantas pessoas na Bíblia tiveram casamentos perfeitos? Quantas famílias na Bíblia viveram casamentos perfeitos? Quem? Mostra um para mim. Que o casamento foi lindo, do começo ao fim. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Mostra para mim pessoas que viveram uma vida linear, sem sobressaltos, do começo ao fim, que não tiveram frustrações. Jeremias, José. Quantas pessoas viveram a vida e não tiveram que lidar com essa dimensão de serem frustrados, de não conseguir, E aí quando eu não consigo, como é que eu lido com isso? Eu acabei de pescar a noite inteira, e aí Jesus vem ao encontro deles, depois que passaram a noite inteira pescando, e o clima é de frustração. Eles estão lavando as redes, e aquela lavagem de redes é uma lavagem de redes frustrada. Então a gente diz assim, não, quem serve a Deus tudo dá certo. Veja o caso de Jó. Jó, as coisas não deram certo, mas no fim Deus compensou ele com o dobro. Mas é a exceção da regra. Grande parte da Bíblia, o fim da vida de muitas pessoas é exatamente esse chamado a saber lidar com a frustração de que as coisas não se encerraram como os filmes de Hollywood. A gente queria que fosse. Que toda história termine como o filme de Hollywood, os dois se beijando, e aí vem aquela voz e diz assim, foram felizes para sempre, the end. E não é. A vida não é assim. E como que eu lido? É a pesca frustrada, estéril, seca. Como é que eu lido? Como é que eu cresço no meio disso?
E como é que eu espalho o bom perfume de Cristo e a graça de Deus nessa circunstância? Mas tenho desdobramentos. Eu quero ser discípulo. Primeira coisa, eu tenho que saber lidar com a frustração. Porque senão eu vou viver sempre uma fé mágica, de exigências diante de Deus. Faça, faça, faça. Faça, faça, faça. E frustrante. Uma fé mágica e frustrante. Saber lidar com a frustração é uma dimensão do reino que nós, os cristãos, muitas vezes não estamos preparados a lidar com ela. Segundo, nós temos que aprender a ressignificar a vida. Se queremos ser discípulos, é um chamado para aprender a dar um novo sentido. Isso aqui significa a palavra ressignificar. Até usando aqui um raciocínio circular, né? Redondo. Que significa a palavra ressignificar. O que é? O barco serve para quê? Qual é a utilidade do barco até aquele momento? A utilidade do barco até aquele momento é instrumento de pesca. Mas diante da frustração, Jesus chama Pedro e mostra que o instrumento que serviu para a frustração pode ser ressignificado, pode ter um outro significado para ele. E descobrir o outro significado é o que torna a vida bonita. E eu fico imaginando Jesus pregando de dentro do barco, e Pedro, Tiago e João olhando e dizendo assim: interessante, a gente pescou a vida inteira, nós nunca pensamos na nossa vida que o nosso barco ia servir de púlpito. Mas ele só serve de púlpito porque na experiência da frustração, Jesus soube ressignificar. Que é essa a grande jogada da vida. É que nas frustrações, nós somos convidados por Cristo a ressignificarmos a nossa vida, a darmos aquilo que nós temos nas mãos um outro significado, já que aquele foi frustrado, já que aquele está sem jeito, já que aquele foi motivo de uma frustração. E se eu sei dar um novo significado a partir da minha frustração, eu tenho possibilidade de entender o projeto do reino de Deus para comigo. Saber dar um novo significado à vida quer dizer, se uma coisa não é boa para um fim, que é pescar, ela pode ser excelente para o outro fim, que é pregar. Então o barco muda de sentido, ele deixa de ser barco. E é isso que você tem que fazer na sua vida. Ou você fica chorando e lamentando, e reclamando, e chorando, e lambendo as próprias feridas em autocomiseração. Não deu certo, minha vida, as coisas não funcionaram, e não funcionaram mesmo. Não é enganação, não funcionaram, não foi como devia ter sido. Mas aí é o convite de Deus para que você, nesta frustração da morte, do fracasso, da impotência, do sobressalto, do acidente, do defeito genético, do aleijão, não importa o que foi, o que causou a frustração. E quando eu estou levando a extremos, porque eu estou querendo mostrar que existem frustrações que são irreversíveis, não tem como consertar. E aí o que eu faço? Eu ressignifico a vida. Eu dou um outro significado. Porque se eu não der um outro significado, eu morro. Eu me acabo, eu me arraso. Existem mulheres que foram abandonadas pelo marido, existem mulheres que são viúvas, existem pais que perderam filhos, tem filhos que perderam seus pais. Você perdeu seu pai quando você era adolescente, o seu casamento se acabou, o casamento do seu pai e da sua mãe se acabou. O que você vai fazer? Você vai se revoltar, vai chutar toda a porta da sua vida, vai se transformar num bandido? O que você vai fazer da vida? Ou você ressignifica
ressignifica a sua vida e diz assim: a partir do que eu estou vivendo, eu vou viver uma outra realidade? Ou você se enterra junto com o problema e enterra uma existência e estraga a vida das outras pessoas? Então Jesus diz para Pedro: me dá o barco, que eu vou dar um novo significado para ele. Que é o exemplo de Sansão, que pega uma queixada de jumento, que é muito simbólico, é muito metafórico. A queixada de um jumento, que é símbolo de um animal, né? Jumento a gente associa a burrice, que está morto, que é uma queixada de uma caveira, de um animal morto. Mas ele pega essa queixada e ela se transforma na mão de Sansão numa arma de guerra. Quer dizer, o que é símbolo da morte passa a ser símbolo de conquista e de vitória. Que é isso que Deus quer fazer com o barco de Pedro. É símbolo de frustração, mas agora eu estou convidando você a ressignificar a vida e transformar isso num símbolo de uma coisa que é produtiva e que vai gerar vida. Terceira coisa que é necessário aprender se nós queremos ser discípulos de Cristo é perseverança. Porque eles acabam de pescar, estão cansados. Se você já passou uma noite em claro, e eu acho que todo mundo aqui já passou na vida, sabe o que é passar uma noite em claro, sem dormir. Você acorda, você amanhece, né? Não acorda, você amanhece, noite inteira sem dormir, você amanhece um bagaço. E eles amanheceram um bagaço, não só porque passaram a noite em claro, eles amanheceram um bagaço porque passaram a noite em claro trabalhando pesado. Joga a rede, puxa a rede, 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 e nada de peixe. Então eles estão cansados. Jesus prega, ressignifica o barco, prega, aí olha para Pedro, para Tiago e para João e diz assim: vamos voltar para o mar alto e vamos pescar de novo. Eu quero que você volte e aprenda a perseverar, porque eu vou fazer de você meu discípulo. E para ser meu discípulo tem que aprender a perseverar. Porque, irmãos, uma das exigências de ser discípulo de Cristo não é começar, é saber terminar. Não é como quem começa, é como quem termina que vale. Uma história que aconteceu comigo, verdadeira. Eu sempre fui muito inclinado para os esportes, porque meu pai foi jogador de futebol profissional, jogou no Corinthians. Esperava um amém gostoso aí da grande maioria da igreja, mas tudo bem. Então eu sempre gostei de esporte, sempre. Nasci com essa coisa dentro de mim de gostar de esporte. Então quando eu era moleque, quando eu era menino, eu pratiquei todo esporte que você possa imaginar. Lutei judô e tentei de tudo. Nunca fui bom em coisa nenhuma, mas tentava tudo. Uma das coisas que eu tentei na minha vida foi ser nadador. Pratiquei natação. E quem já praticou natação aqui sabe que natação é um esporte muito difícil. Porque ele é muito desgastante fisicamente. Ele cansa a gente muito. E eu, nadador, né? Queria ser nadador e tal. Entrei num clube e a gente era muito pobre. Eu não podia ser sócio do clube, então eu era sócio atleta, era sócio militante. Então tinha que dar um duro danado para poder me manter lá no time, porque senão não tinha nem acesso. E aí eu ia pro clube para treinar, e um dia lá que eu ia treinar, uma parte do treino de natação eles chamam dar tiro. Dar tiro é que você vai para a piscina e aí o técnico manda você dar um tiro, quer dizer, dar um sprint, né? Com toda a velocidade, 200 metros, 100 metros. Eu me lembro que nesse dia eram 15 tiros de 200 metros. Eu nadava lá 2 quilômetros, não sei quanto e tal, para aquecer, 15 tiros de 200 metros. Eu dei o primeiro, dei o segundo, então o terceiro. Quando foi no quarto, os meus braços começaram a pesar
e eu não conseguia mais nadar direito. E aí eu já fui pensando assim, quando eu chegar lá eu bato na borda da piscina e já desisto, já vou tomar um banho e vou me embora. E aí fui nadando já com essa ideia, né? Então quando eu cheguei, bati na piscina, o técnico estava assim, bem em cima de mim assim. Aí eu parei e disse assim: rapaz, estou muito cansado, não vou parar, eu vou parar agora, não vou mais continuar não. Aí ele olhou para mim e disse assim: é nessas horas que os medíocres param. Deu as costas e foi embora. Sabe o que eu fiz? Dei os 15 tiros. Uma lesma, me arrastando, mas dei. Porque e essa frase fica comigo o tempo inteiro. É nessas horas que os medíocres param. Jesus chamou Pedro: vamos voltar a pescar. Por quê? Porque para fazer parte do reino, você não pode parar na hora em que os medíocres param. Você tem que ir até o fim. Porque o reino de Deus é conquistado, a Bíblia diz, pela força. E o prêmio é dado lá no livro do Apocalipse, ao que chegar ao fim. Ao vencedor. A cada uma das igrejas do Apocalipse, são 7, a cada uma delas está escrita essa frase: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele vai dar coroa da vida, ele vai escrever um novo nome, ele vai dar o direito de participar do reino, mas ao que vencer, o que para na metade. Você sabe por que é que nós não conseguimos sair da nossa condição de ouvinte das fronteiras e nós não conseguimos vir para dentro do âmago do que significa ser um discípulo de Cristo? Nós desistimos cedo demais. A gente para cedo demais. Muitas vezes os nossos projetos não vão para frente porque a gente para cedo demais. Talvez se eu tivesse me esforçado mais 5 minutos. Talvez se você tivesse persistido mais 5 minutos no seu casamento, ou mais 5 minutos naquele exame que você ia fazer. Se você tivesse estudado mais 5 minutos, se dedicado mais 5 minutos, talvez. O problema é que nós desistimos muito cedo. E quando eles me chamaram para eu escrever o livro, que a editora Vida lançou uma série de livros que era assim: como vencer. Aí tinha lá 30, 40 tópicos. Como vencer o medo, como vencer a injustiça, como vencer a preguiça, como vencer. Aí tinha lá assim: como vencer a inconstância. Quando eu li, eu me lembrei do meu técnico olhando para mim dizendo assim: é nessa hora que os medíocres param. Eu digo: eu quero escrever esse aqui. Como vencer a inconstância. Jovem, não pare cedo demais. Vá um pouquinho mais à frente. Persista. Não desista. Quarto, eles precisavam não apenas aprender a desenvolver a perseverança, mas eles tinham que aprender a obediência. Obediência. Porque Jesus disse: vamos para o alto mar. Aí Pedro disse assim: eu vou, mas eu vou por causa da tua palavra. Eu só vou por causa da tua palavra. E sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Porque a minha experiência de pescador diz que não. Obediência é isso. É a gente dizer assim: olha, a minha lógica diz que eu tenho que fazer assim, mas sobre a tua palavra. A minha intuição me diz que eu devo fazer isso, mas a tua palavra. O meu raciocínio, o meu jeito de entender me diz que eu devo agir dessa maneira, mas pela tua palavra eu vou seguir um outro caminho. Eu vou lançar a rede. Obediência é isso. É quando a gente diz assim: Senhor, eu considero o meu relacionamento contigo e as verdades da Bíblia mais importante do que os meus raciocínios lógicos. Eu vou fazer mesmo contrário àquilo que as minhas entranhas estejam me dizendo para fazer. Fé é um salto no escuro. É quando você abandona a lógica e você diz: na tua palavra. E o Soren Kierkegaard usava muito a lógica de Abraão e de Isaac. Porque Deus chama Abraão e diz assim: me dá o teu filho, o teu único filho. E não havia precedente. Não havia como ele explicar para Sara o que ele estava fazendo. Não havia como ele explicar para os seus pares. Não havia como ele explicar para ninguém. Mas ele dizia: sobre a tua palavra eu vou fazer.
E aí, quando Abraão dá este salto no escuro, ele não se esborracha no chão. Deus o pega e diz: para, não precisa matar o menino, porque agora eu sei que tu és temente a mim, porque não me negaste o teu filho, teu único filho.